Aleluias, glória a Deus. Saúdo meus irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Estamos aqui no final da tarde e eu estava meditando nessa palavra e de repente eu disse, eu vou fazer um novo vídeo porque eu creio que está alcançando em vidas de pessoas que eu nem esperava e me alegro porque nós somos discípulos de Jesus. E nós temos que propagar a palavra de Deus, independente onde nós estejamos, né? Estamos no nosso lar, aleluia, estamos no conforto da nossa casa. Mas se o Espírito Santo disser, você está na rua, o Espírito Santo pedir para você falar para uma pessoa ali naquele momento, ele vai te usar, te capacitar para falar, né? Mas nada com força e violência, nada forçado, porque as coisas de Deus é linda, as coisas de Deus são lindas, as coisas de Deus é sobrenatural, não é uma coisa natural, que o homem tá ali e faça daquela maneira e você vai conseguir fazer, você pode até fazer, mas não vai ser da forma que Deus quer. Então, eu louvo a Deus por este momento estar aqui mais uma vez, podendo falar do amor de Cristo e compartilhar a palavra que foi me dada hoje. Então, a palavra de hoje é Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Eu vou tentar ser breve. Aleluia, esse louvor é maravilhoso. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma oração breve também, porque quando a gente vai falar a palavra de Deus, temos que primeiro pedir ao Senhor, vamos dizer assim, a bênção dele, que ele conceda, né, a unção dele sobre nossa vida. Não é só apenas falar, tem que estar a presença, a unção dele sobre nossa vida, né? Aleluia. Então, Deus Santo, Deus Poderoso, oh Deus Glorioso, oh Deus Santo, Tu és maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, estou aqui presente neste momento, Pai, fazendo esse vídeo, pedindo ao Senhor, Pai, a Tua cobertura, revestimento espiritual nesta hora, Senhor, que alcance vidas. Mas em nome de Jesus eu te peço perdão, Pai, por todos os meus pecados e falhas, por tudo que eu tenha proferido que não tenha te agradado, Senhor, por toda a minha incapacidade, por toda a minha pequenez, Pai. Eu te peço perdão, Pai, por aquilo que eu tenha feito que não tinha te agradado, Pai, para com algum familiar, amigo, parente, desconhecido, Pai, para aquele que me pediu algo e naquele momento eu não despertei a fazer. Me perdoa, Pai, mas venha me capacitar a cada dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que Tua presença gloriosa esteja sobre minha vida, aleluia, Pai. Oh, Pai amado, ajuda, Pai, que através desse vídeo outras vidas sejam alcançadas, outras pessoas queiram conhecer mais da Tua palavra, meditar na Tua palavra e entender os Teus propósitos e desígnios aqui na terra. Pai, perdoa todos aqueles, Pai, que nesse momento, Pai, não tem forças de falar contigo, Pai, seja crente ou descrente. Entra no lar dele neste momento, Pai. Vai de encontro a essas vidas agora, Pai. Liberta ele neste momento de vício, Pai amado, de mais hábitos que eles tentam se libertar e não conseguem, seja drogas, Pai, seja outras práticas, Senhor. Dai forças, Pai, seja alcoolismo, Senhor. Vai de encontro neste momento, dai forças, Pai, para que eles se libertem, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, aleluia, esteja sobre a vida de cada pessoa nesta hora, Pai. Vem dando capacidade a ele, Pai, fortalecimento, Pai. Restaura vidas, Pai, de cada um deles, Pai. Em nome do Senhor eu te peço neste momento. Porque o Senhor é nosso amigo, Pai soberano, Pai. O Senhor é nosso guia, aleluia, o bom pastor. Aleluia, Jesus. Continua nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Vamos lá. A palavra está em Atos do Apóstolo, capítulo 12, versículo 1. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão. E aí fala também sobre a morte de Herodes. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. O versículo 2 fala: E matou a espada a Tiago, irmão de João, é um discípulo do Senhor Jesus. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro.
outro discípulo do Senhor Jesus. E eram os dias dos asmos. Creio eu que os asmos que se trata aqui é o quê? Pão asmos, né? Que eram feitos sem fermento. Pão que era feito sem fermento. Nosso pão de hoje é com fermento, né? Que faz crescer. E o pão de antes não era assim. Era pão sem fermento. E, havendo o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 caternos de soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Ao poder da oração. Glórias a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Aleluia. Vou baixar aqui um pouquinho o som, porque pode estar atrapalhando. A minha voz pode estar mais baixa. Aleluia. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluias. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: Levanta-te, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Estava preso, ó. Caíram das mãos as cadeias. Vamos dizer as algemas, perdão. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, segui. Não sabia se era real o que estava sendo feito com ele, né, pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Às vezes acontece isso conosco, né? Está acontecendo algo sobrenatural na nossa vida e nós estamos achando que estamos sonhando e aquilo ali é real. Aleluia. E saindo, segui. Não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Aleluia. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. A porta se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. Então o anjo estava continuamente com ele, né? Mas quando chegou logo à rua, o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo. Aleluia, Cristo é grande. E me livrou da mão de Herodes. Que Deus maravilhoso. E de tudo que o povo dos judeus esperava. Oh Deus maravilhoso, aleluia. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles estavam orando, com certeza orando pela vida de Pedro, que já sabia que estava encarcerado, né? Estava numa prisão, então eles estavam intercedendo. Aleluia, olha o poder da intercessão aí, da oração. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Aleluia. E disseram-lhe: Está fora de ti? Mas ela afirmava que assim era e dizia: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater na porta. Ele continuava a bater a porta. E quando abriram, viram e se espantaram. Aleluia. Como é que Pedro estava ali? Pedro não estava encarcerado? Como é que ele foi solto tão rápido? E acenando ele com a mão para que se calassem, né? Não podia falar naquele momento para que não ouvissem. Contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciar isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Aleluias. Pedro estava encarcerado, foi liberto por um anjo do Senhor, creio eu, através das orações, das intercessões das irmãs. Então é importante, eu vejo que isso é muito importante, a intercessão, a oração, né? Mas eu vou chegar ainda lá. Deixa eu continuar ainda o contexto da palavra toda, que é muito importante. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquiração aos guardas, mandou-o justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali.
E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto. Quem era Blasto era o camareiro do rei, né? Pessoal que cuidava das coisas dele, né? Pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei, né? E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem, que Herodes estava falando com voz de Deus e não voz de homem, né? Assim os bajuladores estavam dizendo. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Aleluias! Por que vocês acham que o rei Herodes foi comido de bicho apenas porque ele não glorificou o nome do Senhor? Será que foi isso mesmo a questão? Te lendo esse contexto, o que deu para entender aqui, que não foi só porque ele não glorificou o nome do Senhor, ele foi comido de bicho. Não. Ele era um rei mau, perverso, o coração dele era mau. Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia, se você persegue os cristãos, você persegue o próprio Deus. Ele não havia arrependimento em Herodes. Ele era um perverso, orgulhoso. Quando ele se vestiu com as vestes reais, que é as vestes de um rei, ele falou de uma forma que queria glória para ele. Ele se envaideceu, se engrandeceu ali naquele momento. E os bajuladores, na mesma da hora, falou o quê? Que ele falava com voz de Deus. É dessa maneira e não como voz de homem. E é isso que ele queria ouvir. Na mesma hora, ele foi atingido pelo anjo do Senhor. Uma enfermidade essa, que alguns historiadores acham que foi alguma doença abdominal, né? E que ele sofreu muito, porque abriu chagas, né? E essas feridas minavam, doía muito, e os próprios vermes o comiam, né? O devoravam vivo. Então, é forte, viu? É muito forte. Então, é isso que eu fiquei assim, percebendo o quanto não somos nada. E enquanto nós envaidecemos com qualquer coisa, temos que ter cuidado com isso. Né? Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Ele é rei, ele é rei. Não existe rei aqui na terra. Não é verdade? Todos nós estamos abaixo de Deus. Estamos abaixo de Deus. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. A Ele está o domínio de todas as coisas. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Deus Altíssimo. Então, isso me chamou a atenção, esse tópico que está no versículo 23 de Atos do Apóstolo, capítulo 12. 23 fala, a palavra, no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Né? Tem até um louvor, e se você não adorar, vai ser comido de bicho. Não é bem assim, né? A história é bem diferente. Adoração a Deus é outra coisa. Você é um adorador, você adora o tempo todo ao Senhor. Ou no momento de abundância, ou de escassez, ou de luta, ou de vitória, não é verdade? Mas aqui a história de Herodes é bem diferente. Herodes governava o povo com a potente mão de maldade, com perseguições. Então é outra história, é outra situação. Então naquele momento que ele foi falar para o povo, ele foi cheio de soberba. Lembra da história do rei Nabucodonosor? Foi um grande rei, mas se orgulhou demais. Chegou a olhar para o céu e dizer que tudo era dele, porque ele já tinha conquistado todas as nações. Todas as nações tinham medo do rei Nabucodonosor por todas as suas conquistas, suas vitórias. Ele era um grande lutador, né? Um reino poderoso. Mas quando ele se envaideceu, se engrandeceu, Deus ainda avisou. Nosso Deus é misericordioso. Através de Daniel, ele foi avisado. Ele teve um sonho que o conturbou muito, o perturbou muito, né? E Daniel foi lá explicar a visão do sonho dele. Mesmo assim, ele não se consertou. E ele foi transformado em quê? Em bicho, né? Por 7 anos. Quando ele reconheceu que não existia outro Deus, além do nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, o que aconteceu com Nabucodonosor? Ele, da sua humilhação, foi exaltado, se tornou um homem de Deus.
Então, nós temos que ter esse cuidado. Queremos ser servos? Aleluia. Queremos ser amigos de Deus? Glórias a Deus, que nada como ser servos e amigos de Deus, né? Não queremos ser reconhecidos por homens. Eu não estou aqui fazendo vídeo para ser reconhecida por homens, mas eu estou aqui fazendo esse vídeo para que a palavra de Deus chegue àquele que ainda não tem. E se Deus está me dando capacidade neste momento de estar em minha casa conseguindo falar algo de Deus para você, eu dou graças a Deus por isso. Eu me rendo, eu me prostro a esse Deus maravilhoso, porque sem Ele eu não seria nada. Então eu dou glória a Deus todos os dias, até nos momentos, principalmente nos momentos de lutas, porque eu sei que eu vou passar por aquela luta, mas eu não vou estar sozinho. Muitas vezes praticamos atitudes que desagradam a Deus e infelizmente damos brecha ao pecado, ao inimigo entrar. Mas quando nos arrependemos, vai vir as consequências, né? Vem as consequências do nosso pecado. Mas se nos arrependemos de todo o coração, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos perdoa. E quando Ele nos perdoa, o que acontece? Quando Ele nos perdoa, nosso coração fica tão limpo, nós ficamos tranquilas, não é verdade? E conseguimos de novo continuar nossa caminhada com Cristo, porque não há condenação há mais aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu dou glória a esse Deus todos os dias, porque a cada dia é uma luta nova. O cristão que é cristão, a cada dia ele tem que passar por alguma prova diferente. Deus nos testa para ver onde está no nosso coração. Eu peço todo dia a misericórdia dele na minha vida, porque tantas coisas nós podemos perder. Cada dia a gente ganha alguma coisa e perde alguma coisa. Mas eu peço a Deus misericórdia que Ele não retire de mim a sua presença, a presença do Espírito Santo. Aleluias, não é verdade? É isso que nós temos que pedir a Deus. Aleluias, Deus é maravilhoso. Na palavra de Deus também, aqui em Romanos 1,17, Paulo afirma que o Evangelho se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá de fé. Em Gálatas 3,9 também, Paulo também escreve que os que são de fé são benditos como o crente Abraão. Aleluias. A palavra de Deus afirma que a fé é o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Não é verdade? Às vezes a gente está querendo tanto alguma coisa, alcançar aquele objetivo, está pedindo sempre a Deus alguma coisa e às vezes não acontece aquilo como a gente planejou. Mas eu costumo dizer uma palavra assim: o homem planeja, mas Deus é que executa. Não é verdade? Você está planejando hoje tirar algo, comprar algo que você está almejando há muito tempo. Só que você não perguntou às vezes a Deus, você quis fazer do seu querer. Aí não, Deus não permite. Mas Deus não permite aquilo, não é porque Ele não quer o seu bem, ou porque Ele não quer te ajudar. É porque naquele momento não é o que você precisa. Tudo, a todo aqui nós temos que perguntar a Deus. Temos que dar glória a Deus em tudo. Há tempo para todas as coisas aqui na terra. Na verdade, está lá no livro de Eclesiastes. Gosto muito desse livro também. Que é tempo para tudo aqui na terra. Então, quando Deus diz sim, Ele está com você. Se Deus diz que não vai com você, não faça nada se Deus não tiver. Eu tenho aprendido disso de Deus. Quando Deus fala comigo, quando eu vou para algum lugar, até para alguma saída minha, eu antes me conecto com Deus, como eu vou orar, Senhor, me confirma. Às vezes eu tô não tô com aquele desejo de sair, ficar aquela natureza, vamos dizer assim, trancada, vixe. Aí eu faço misericórdia, Senhor, não é para eu ir não. Hoje eu não vou não, porque eu tenho certeza que o Senhor não está comigo. Aí no outro dia eu digo, já acordo, já levanto, aí peço a Deus direcionamento e aí tá tudo certo. Dá tempo de eu fazer aquilo e ainda muito mais. Então é isso que temos que fazer, temos que pedir a Deus direcionamento de todas as coisas na terra. Se é para a gente fazer, se Ele está nesse negócio, não é verdade? Se não é para Ele estar conosco, então não vamos. Só vou, Senhor, se o Senhor estiver comigo. Então é isso que temos que despertar.
E outro tópico que eu achei muito interessante é quando a igreja, as mulheres de Deus, enquanto Pedro estava preso, elas intercediam por ele, elas oravam por ele. Será que estamos fazendo isso hoje? Será que estamos intercedendo? Não é só dentro da igreja fazer grupo de intercessão. Isso é bom, tem que ter na igreja, né? Interceder por nossos irmãos. Aleluia, Deus Santo, maravilhoso. Mas eu digo assim, interceder às vezes pelos nossos também, pelos nossos amigos, por aquela irmã que muitas vezes está com um olhar triste e Deus já mostrou a você que ela está passando por algo. Você não precisa nem perguntar, só se o Espírito Santo de Deus te conduzir a você perguntar: minha irmã, você está passando por alguma prova, né, irmã? Ela vai lhe responder. Se ela quiser desabafar, ela vai desabafar, porque até isso a gente tem que ter discernimento. E aí eu vou dizer o quê? Eu vou orar por você, minha irmã. Deus vai lhe responder. Isso sim é ser mulher de fé, é a gente se compadecer da dor do irmão. Precisamos estar unidos em oração, em súplica, em clamor. E isso não precisa ser divulgado, não. Quantas vezes Deus mostra assim para eu orar por uma pessoa e não precisar dizer para ela: eu orei por você. Deus fala que até quando a gente for jejuar, a gente não pode ser igual os escribas, que tem que mostrar, né, que jejuou, que chega a estar com o semblante abatido, porque naquele dia ele jejuou, orou, clamou, está em súplica, está num propósito. Não é nada disso que Deus quer. Querer ficar até no anonimato, meus amados. Prefira ser, aquele que o homem não te dá nada, o homem não olha você com aquele olhar de mulher de Deus, de homem de Deus. Não ligue, não se preocupe com isso, com esse tipo de atitude. Procure buscar santidade a cada dia, intimidade com Deus e faça aquela situação de que Deus te conheça. Clame ao Senhor. Clame a mim, responder-te-ei. É o nosso Senhor Deus que temos que agradar. É o nosso Senhor Deus que temos que conversar. É o nosso Senhor Deus que temos que chorar aos pés deles. É o nosso Senhor Jesus que temos que nos humilhar. Então, eu louvo esse Deus, agradeço a tudo, agradeço a esse momento que Deus me despertou para esta palavra. E que venha mais, que Ele continue me conduzindo você também, conduzindo você a meditar na palavra, conduzir ao Espírito Santo, te dando discernimento, porque vai vir tempos difíceis e o nosso adversário vai querer enganar a muitos, né? A palavra de Deus diz também que o amor de muitos esfriará. Então, essa parte, isso me deixa, assim, meio preocupada, assim, não vou mentir para vocês, sabe? Porque é tão triste quando o amor dos nossos irmãos esfria, porque quando o amor do crente esfria, o amor de Cristo não está mais em ti, está frio, é bom que pode se renovar, aleluias. Mas quando o irmão fica abatido e não busca mais a presença de Deus, ele fica muito fácil, ele é uma presa fácil do inimigo para sair da presença de Deus e não querer mais estar perto de nosso Deus, entendeu? De estar na presença de Deus, de louvar esse Deus, de ser servo de Deus, de sair da colocação de servo. Isso nós não podemos sair da colocação de servo. Então, eu agradeço mais uma vez, espero que essa palavra tenha entrado no coração, na mente, que sirva de meditação. Às vezes, vamos dizer assim, falo demais, mas aleluias, porque a palavra de Deus é uma coisa muito séria, muito forte. Eu amo, me deleito mesmo em falar na palavra de Deus, gosto muito mesmo, amo estar na presença do Senhor, lendo a palavra dele, aprendendo a cada dia mais dele, porque somos aprendizes da palavra de Deus, né? E louvo a Deus também porque tem muitos missionários hoje em dia, tem muitas igrejas que não têm missionários e temos que também ter essa visão de ter missionário na nossa igreja. Tem muitos missionários que ele não fica numa igreja única, ele vai visitando outras igrejas e pregando a palavra do Senhor Jesus em vários lugares que Deus colocar. Já tem outros que ficam na própria igreja e tem outros que viajam. Viagens missionárias, se você for ver na Bíblia, nossos irmãos Paulo, João,
eles faziam viagens missionárias, Barnabé, eles faziam viagens missionárias, iam para lugares estreitos mesmo, onde os imperadores, os governadores queriam lhe matar, e muitos foram mortos. Muitos discípulos foram mortos por amor a Cristo, mas hoje em dia ele está na glória. Aleluias. Morreram por Cristo e hoje em dia eles estão na glória. Aleluias. Queira, meus irmãos, queira, meus amados, estar sempre na presença de Deus. Não se vergonhe de falar do Senhor Jesus, não. Não se vergonhe de estar na presença de Deus, não. Temos que nos envergonhar de ser vaso de desonra. De naquele grande dia, como estiver perto do Senhor Jesus, ele dizer, não te conheço. Isso aí que é preocupante. Então eu louvo a Deus, agradeço a Deus mais uma vez por tudo, Senhor. Agradeço por tudo na minha vida, agradeço pela minha família, agradeço pelos meus filhos, agradeço pelos meus parentes de perto e de longe, agradeço por todos vocês também que estejam vendo este vídeo neste momento e que tenham aprendido também comigo, porque eu também estou aprendendo. Todos nós somos aprendizes e eu louvo a Deus por isso. Eu agradeço mais uma vez por esta oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus.